E quando a galera começa na guiada, começa a surgir alguns BOs, né? Assim, porque o colega, ele tem uma filosofia de trabalho antes de entrar na guiada, né? Ele tem uma filosofia, porque ele aprendeu lá no curso de especialização, de atualização, tanto faz. Tá? Ele aprendeu, tá? A implantodontia que você faz hoje, o colega, e quando entra na guiada, ele tenta trazer aquela filosofia de trabalho, principalmente filosofia de fresagem, para a guiada, que não funciona. Né? Não funciona. A filosofia de fresagem, numa cirurgia guiada, ela é diferente de uma filosofia de fresagem quando você usa uma cirurgia convencional. Tá? Ela é totalmente diferente. Tá? Cirurgia guiada tem uma filosofia de fresagem X e cirurgia mão livre tem uma filosofia de fresagem Y. Tá? Isso faz muita diferença no seu resultado, durante a instalação do implante. Então tem que tomar cuidado com algumas coisas. Vou dar uma contextualizada aí para a gente entender um pouco o caso. Quando você faz a cirurgia mão livre, você vai lá fazendo sua cirurgia mão livre, você faz o seu retalho bonitinho, né? Muitas das vezes você faz o seu retalho, começa a fresagem, né? E logo no início da fresagem, a gente tem muitas das vezes, na maioria dos casos, né? A gente tem digamos assim, a gente tem uma alteração do alvéolo quando a gente começa a fazer essa fresagem à mão livre, né? Devido a diversos fatores, né? Habilidade do profissional, né? Área que você vai operar, né? Quem nunca aí durante um processo de fresagem, né, a mão livre, não deu aquela arrombada, digamos assim, pelo sentido mais literal da palavra, assim, aquela arrombada no início do alvéolo. Tá? Por que isso acontece? Diversos fatores, né? Broca lança, escorrega, crista óssea, né? Muito fina, é a habilidade do profissional, é região que você vai começar, é um approach palatino que você precisa fazer, ou um approach lingual, dependendo do tipo de osso, enfim, essas coisas. E normalmente a gente acaba dando aquela arrombada no início do alvéolo cirúrgico. Tá? Muito comum, não é problema nenhum fazer isso, né? Isso acontece com todo mundo. Quem nunca, né? Tem alguém falar aí que fala assim, não, eu nunca fiz isso, cara, vai entrar para a NASA. Né? Aquele alvéolo não ficou tão perfeito, enfim, dessa forma. Tá? Essa é a nossa filosofia de fresagem quando a gente utiliza a cirurgia convencional. Quando a gente entra na guiada, tá brabo hoje, galera. Quando a gente entra na guiada, a parada é outra. Entendeu? Por quê? Porque dificilmente a gente vai ter uma irregularidade no alvéolo cirúrgico. Tá? A gente não vai ter, dificilmente a gente vai ter uma irregularidade no alvéolo cirúrgico. A gente vai ter uma maior precisão no momento da fresagem. Porque a gente não tem variação da broca. O grande causa, tem duas causas grandes para a gente ter uma variação do tamanho de alvéolo. Três até, se a gente parar para pensar assim. Primeiro, a habilidade do operador, tá? Qualidade do osso ali, bom? E também a questão da qualidade da broca, da qualidade do seu contraângulo, da precisão do seu contraângulo, que muitas vezes ele não está, né, tão preciso assim, enfim. Então a gente tem essa questão durante o processo de fresagem à mão livre. Quando a gente entra na fresagem da guiada, a gente tem um dispositivo que é o guia cirúrgico, com amiga, com passador de fresa, sem passador de fresa, tanto faz, que aumenta a sua precisão de fresagem. Tá? Um dos principais objetivos da guiada é aumentar a precisão da sua fresagem, tá? Da perfuração. Esse é um dos principais motivos. A gente quer sim, olha só bem o que eu estou falando, a gente quer sim posicionamento ideal do implante, tá? Posicionamento tridimensional ideal do implante, mas também a gente quer sim, tá, uma precisão na fresagem. Porque a precisão na fresagem ela vai interferir diretamente, né, no
na qualidade, né, da instalação do implante, se vai ter torque, se não vai ter, se a gente vai conseguir estabilizar o implante ali. Então, a principal ideia é a gente ter um alvéolo cirúrgico muito preciso, quando é possível, quando a gente tem osso virgem ali, né, o alvéolo cicatrizado. Quando não tem, também é a mesma coisa, tá, gente? Quando não tem, não é a mesma coisa. Muitas vezes você tem uma extração imediata, dentes anteriores, por exemplo, você precisa fazer um approach palatino, e muitas vezes a broca vai escorregando ali até você romper aquela cortical do alvéolo, a broca escorrega, né? Não fica na posição que você quer, e acaba arrombando aquela. E ainda é mais crítico, né, gente? Ainda é mais crítico quando você tem extração imediata, onde você tem pouco osso de ancoragem. Qualquer erro, qualquer erro na fresagem ali, você compromete a estabilidade do seu implante. Então, é assim, tem que é muito cuidado. Na guiada, a gente não tem esse problema. Na guiada, a gente já tem uma precisão muito maior, porque a gente não tem a possibilidade de variação de fresagem, tá? Tanto no sentido apical, quando você segue a técnica, tanto como nos sentidos laterais, de diâmetro, porque sua broca está presa por um guia cirúrgico, com passador de fresa, enfim, está tudo ali estabilizado. Então, você acaba tendo uma precisão muito maior no seu processo de fresagem, tá? E quando o colega começa a fazer a implantodontia guiada, ou a cirurgia guiada, mas eu falo muito sobre implantodontia guiada, que a cirurgia guiada faz parte da implanto guiada, ele não se atenta a alguns detalhes importantes durante a cirurgia, tá? Quando a gente faz a cirurgia à mão livre, gente, presta atenção, mão livre. Você vai lá, pega o seu caso, por exemplo, facilitar aqui, né, um caso do elemento 14, por exemplo, né, 14, 15, uma coisa fácil, teoricamente. Você vai lá, você começa a fresagem, você faz, muitas das vezes, você não fica fazendo muitos movimentos, de vai e vem, digamos assim, né? Você não fica fazendo muitos movimentos de vai e vem devido à possibilidade, né? A possibilidade de ter uma alteração dimensional no alvéolo, tá? Ninguém para pensar às vezes nisso, né? Ninguém para pensar, por que eu tô aqui, tô fresando, aí tô fresando, fiz uma fresagem de 3,5, mas o implante 3,5 não travou. Ninguém nunca parou para pensar nisso. Ou você observa muito o seu alvéolo cirúrgico ali, a precisão dele, né? Muitas vezes o implante não trava porque durante o movimento de fresagem, a gente faz vários movimentos de fresagem que aquilo acaba alargando o alvéolo, tá? Se aquilo acaba alargando o alvéolo cirúrgico, eu tenho uma grande chance de não ter uma estabilidade ali, um travamento ideal do implante, quando a gente faz a mão livre. Então, por isso que alguns movimentos intermitentes à mão livre, a gente acaba evitando quando a gente faz cirurgia a mão livre, né? A mão livre, é claro, né? A gente evita. A gente vai lá, fresa a broca. Por isso que alguns sistemas, por exemplo, preconizam a fresagem única, né? Por quê? Justamente para evitar variações do alvéolo, né? Essa que é a principal indicação da fresagem única, para evitar a variação do alvéolo, onde você entra, né? Você tem menos possibilidade de ter algum erro, né? Na anatomia desse alvéolo, né? No diâmetro circunferencial desse alvéolo, tá? Quando a gente vai para a cirurgia guiada, a história é outra. A gente não pode levar em consideração a gente não pode levar em consideração a tipo de fresagem que a gente faz, tá? Na cirurgia convencional. Porque o nosso alvéolo é muito preciso. E não sei se vocês já observaram, com certeza já observaram, o diâmetro da broca que a gente utiliza para fresar, normalmente ele é menor do que o diâmetro do implante que a gente vai trabalhar, pelo menos da plataforma do implante, né? Muitas vezes a gente tem uma broca no seu comprimento, uma forma cilíndrica, né? Normalmente no ápice que ela fica mais cônica, tá? Mas normalmente a gente tem uma broca cilíndrica, então no seu maior diâmetro, ela ainda é um diâmetro para o implante, né? No seu menor diâmetro é mais para diâmetro apical mesmo,
tá? Não faz sentido, isso faz sentido, né? E a gente acaba tendo um alvéolo, normalmente a ideia é ter um alvéolo com diâmetro menor do que o diâmetro do implante. Para que fazem isso? Justamente para a gente ter um travamento, para a gente ter um torque, né? Não é à toa que, às vezes, muitas empresas, para o implante 3,5, a broca é de 2,8, 2,9, tá? Justamente para compensar as possíveis variáveis na sua fresagem, que você faz a fresagem à mão livre. Você vai lá, faz sua fresagem à mão livre, né? E tenha erros na formação daquele alvéolo, como eu falei, diversos fatores logo no início da aula, né? A gente tem variação do paciente, enfim, outras variações, tá? Quando a gente entra na guiada, a gente não tem essa chance de variação no formato do alvéolo. Normalmente, o formato do alvéolo, ele é muito mais preciso, normalmente não, falo 100% das vezes. 100% das vezes, o formato do alvéolo é muito mais preciso do que quando você faz a mão livre, porque a gente não tem variação da broca, a gente tem um guia cirúrgico, tem um passador de fresa, a gente tem uma chave, um sistema que é keyless, por exemplo, que não tem passador de fresa, que impede, né, que engessa ali, a gente impede da gente ter que fazer, de ter variação do meu alvéolo cirúrgico. Então a gente tem que tomar cuidado. Nossa fresagem ela tem que ser mais contínua do que a fresagem convencional, porque a gente precisa formar um alvéolo ali, digamos assim, com mais folga, digamos assim, para o implante descer. Por isso que em alguns casos, o colega, quando começa a guiada, ele logo no início, ele já não consegue descer os implantes. Porque ele fresa, ele começa lá a fresar, ele vai lá fresa 1, fresa 2, sei lá, fresa lança, fresa 2 e a fresa por 3,5. Só que ele entra com o mesmo conceito de fresagem convencional. Quando ele entra com o mesmo conceito de fresagem convencional, entendeu? Ele não consegue descer o implante, que o alvéolo, digamos assim, ele é mais estreito comparado quando a gente faz a mão livre, tá? Ele é muito mais estreito quando é comparado, porque o alvéolo não tem variação de diâmetro, a broca não varia, a não ser que o guia fique movimentando. A primeira coisa delas, a gente não dá para fazer o mesmo tipo de fresagem que a gente faz numa fresagem convencional, tá? Para pensar você que está fazendo. Porra, Max, eu faço a fresagem da seguinte forma, eu vou lá, entro, faço um retalho, entro com a broca, entro lá com a broca uma vez, duas vezes, já troco a broca, né? Beleza, tá? Na guiada você já não pode fazer isso. Talvez com a lança você pode fazer, tá? Mas na guiada você não pode fazer dessa forma, tá? Porque se você fizer dessa forma, você vai ter uma subfresagem, tá? Guiada, ela é uma técnica de subfresagem por natureza. Por natureza, gente, grave isso na cabeça de vocês. Técnica de subfresagem por natureza, isso se chama cirurgia guiada, tá? Por quê? Porque você tem uma subfresagem não no sentido apical, mas no sentido circunferencial, que a gente não tem variação do alvéolo. Então, uma técnica de subfresagem. Então, não dá para eu fazer a mesma fresagem que eu faço na cirurgia convencional. Não dá para eu entrar lá um pouquinho com a broca, deixar ela lá e tirar. Entendeu? Tem que fazer fresagens mais consistentes, maior movimento de fresagem, por dois motivos. Tá? Para formar o alvéolo mais preciso, tá? E também para ter um resfriamento da broca. Muita gente fala sobre isso. Ah, guiada, a broca esquenta mais, não resfria. Mas, velho, a gente faz guiada, cara, não sei quanto tempo. Não sei quanto tempo. Né? Eu faço há muitos anos, mas tem gente que faz mais tempo do que eu. Cara, a gente nunca houve assim, uma causa de perda de implantes, porque é uma causa, perdeu porque esquentou. Entendeu? Eu acho que o aquecimento muitas vezes está mais relacionado, né, à própria instalação do implante. A gente sabe que o torque elevado gera um aquecimento maior também, né? Mas a questão de instalação do implante, ela também interfere nisso, tá? Interfere nisso. Então, a questão da irrigação é meio relativa nisso, né? Porque existe resfriamento da broca e existe irrigação dentro do alvéolo cirúrgico, para fazer movimentos contínuos. E se você não levar isso em consideração, eu não fiz o mesmo, eu fiz a mesma fresagem que eu faço na cirurgia convencional.
você vai ter problema na hora de instalação do implante, porque o alvéolo ele vai estar muito justo, independente do seu sistema de implantes. É claro que isso também vai estar relacionado a diversos fatores, qualidade do tipo de osso, tipo de implante que você vai colocar, enfim. Então, assim, põe na cabeça, cirurgia guiada é uma técnica de subfresagem, não existe overdrilling. Não que não existe overdrilling em cirurgia guiada. Overdrilling em cirurgia guiada, se a gente levar em consideração, underdrilling é subfresagem, né? E subfresagem tem uma diversas definições, né? Subfresagem em rotação, subfresagem em diâmetro, subfresagem em movimento, subfresagem em comprimento, enfim, não deixa de ser uma subfresagem, né? Esse é o underdrilling. E o overdrilling, teoricamente, seria uma sobfresagem, mas não é também uma sobrefresagem, porque, na verdade, o implante ele ainda é com um diâmetro maior do que o do sistema do que a broca. Tá? Então, ele continua sendo um underdrilling, né? Mas ainda o diâmetro é maior do que o underdrilling, digamos assim, convencional. Tá? Então, também a gente tem que levar em consideração essas questões. Tá? E por que isso é importante, a gente entender isso? Justamente que isso vai interferir diretamente no nosso na instalação do implante. Porque às vezes a gente fresa principalmente para ter uma instalação correta do implante. A gente pensa assim, pô, o implante tem que descer legal ali, ficar na posição correta. Então, nossa fresagem tem que estar muito perfeita ali. E a cirurgia guiada te dá essa possibilidade. E se você entrar com o conceito de cirurgia convencional, você não vai descer, tá? Você lá tem um implante 3,5, mas sua broca é de 3,8, porque qualquer variação que você tiver no momento da fresagem, como a broca tem um diâmetro menor, esse não tem muito problema, porque seu implante tem um diâmetro maior, então ele entra, digamos assim, arrochado para poder dar o torque. Nas palavras mesmo, assim funciona, para poder dar o torque. Tá? Então, por isso, seu implante ele tem um diâmetro menor. Para guiada, alguns sistemas ainda fazem dessa forma. Porra, mas aí você para pensar, caramba, você falou agora que a gente trabalha com implante, se você tem um implante de uma broca de 2,8 com um implante de 3,5, é subfresagem, né? A gente, no sentido de diâmetro, digamos assim. Você vai lá, subfresa no sentido de diâmetro da broca, para descer o implante 3,5 apertadinho ali, né? Você falou que a técnica de guiada é mais subfresagem ainda, ou seja, o implante ele vai descer mais justo, tá? O implante vai descer mais justo. Então, assim, alguns sistemas, olha só que legal isso, alguns sistemas de guiada, né? É diferente uma coisa da outra, tá, gente? Já possuem brocas de guiada, como a guiada a gente tem mais precisão no alvéolo, já possuem brocas de guiada com um diâmetro maior, né, do que comparada, por exemplo, uma broca do mesma linha, para o mesmo tipo de implante do kit convencional. Exemplificando, você tem lá um implante de 3,5, sua broca é de 2,8, né, que normalmente é 3,5 e 2,8. No kit convencional é de 2,8. No kit de guiada, já tem algum sistema colocando essa broca para de 3,5, essa broca é de 3, 3,2. Por quê? Justamente devido à precisão da fresagem. Tá? Alguns sistemas já trabalham com broca. Isso eu acho super legal, tá, gente? É claro, se você tem um sistema que está querendo adquirir, Max, o meu não tem problema. Cara, não é problema nenhum. Mas eu acho isso super legal, tá? Porque, assim, você tem hoje brocas para osso macio, para os sistemas de guiado, tá? E para osso duro. Tudo bem, relativo. O que é osso macio e osso duro? Depende, mas assim, por quê? Porque até para o osso, a broca de osso macio, digamos assim, ela tem um diâmetro maior do que a broca do kit convencional, comparado, né? E a de osso duro mais ainda, tá? Porque o osso macio, a gente tem uma elasticidade óssea ali quando você vai instalar o implante. Sim, via de regra, né? Você olha lá aquela região de premolar ou de molar superior, né? Você tem pouca cortical, você tem mais medular.
teoricamente, é um osso macio. Você vai descer ali em medular, né? Em osso mais trabeculado, né? Então você tem essa possibilidade, mas as brocas já possuem um diâmetro maior, porque estava tendo. O colega ele tem muita dificuldade nisso. É o que eu mais ouço. A gente está conversando às vezes aqui no Instagram. Porra, Max, não consegui descer o implante, travou, nem com macho de rosca, entendeu? Nada, nem com macho de rosca desceu. Né? O macho de rosca, gente, não é para largar o alvéolo. Tá? O macho de rosca, na minha opinião, é para trabalhar a cortical. Tá? Medular eu não preciso de macho de rosca, mas cortical, obrigatoriamente, eu preciso. Tá? Para fazer ali as rosquinhas ali, sinceramente, né? Para a gente poder descer. Mas muitos sistemas não possuem. Tá? Porque não é tão necessário assim, mas seu sistema possui, utiliza, tá? O macho de rosca. Então você tem uma precisão muito grande. Então alguns sistemas já estão lançando isso. Tem sistema, por exemplo, que já lançou broca, por exemplo, broca para osso macio, você vai lá fresar osso macio, sei lá. Porque na verdade é o seguinte, não tem assim, isso é para osso tipo 1. Tá, beleza, osso tipo 1, o que a gente entende? O osso mega duro. Né? Tem mais cortical, pouca medular, enfim. Mas isso é relativo, né? Varia de paciente para outro. Eu costumo falar que eu osso macio, médio e duro, digamos assim. Tá? Dependendo. Eu gosto de trabalhar dessa forma, macio, médio e duro. Tá? Eu não gosto de trabalhar tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Porque às vezes você pode pegar uma mandíbula, quem nunca pegou uma mandíbula macia, né? A área posterior de mandíbula macia. E teoricamente aí é tipo 2, né? Teoricamente é tipo 2. Então, assim, é muito relativo isso. Então, ele já tem broca para osso macio, médio e duro. Se já tem broca para osso macio, médio e duro, entendeu? Isso você vai decidir na hora para poder trabalhar. E isso é bem legal na guiada, porque ele já pensa nesse tipo de compensação, naquele erro, naquela parada que eu falei no início da aula. Que quando você faz a mão livre, você tem uma chance muito grande de danificar o alvéolo cada vez que você entra e sai com a broca. Né? Por isso que muitos colegas nem entram e saem com a broca quando fazendo cirurgia mão livre. Entra com a broca, deixa ela ali um pouquinho, depois tira. Né? Muitos sistemas preconizam, que a gente chama de fresagem única. Eu falei isso agora há pouco. Tá? Então isso é bem interessante. Então, tá? Da gente entender aí para quando você quer começar a fazer cirurgia guiada, entendeu? Pô, por que eu vou fazer cirurgia guiada? Pô, porque você quer um melhor posicionamento do seu implante, você quer mais previsibilidade, você quer ser mais rápido, você quer facilidade na sua reabilitação protética, você quer precisão na sua reabilitação protética, tá? Você quer economizar em tempo cirúrgico, quer economizar em laboratório. Pode parecer engraçado, né, gente? Mas quando a gente começa a fazer guiada, a gente economiza em laboratório, economiza em componente protético, tá? Economize um monte de coisa, porque você começa a ter mais precisão, mais previsibilidade nas coisas. Tá? Você começa a pensar, eu estou com os casos aqui agora eu só trabalho com guiada porque eu tenho uma precisão no meu tamanho do meu componente, enfim. Então você começa. Eu, por exemplo, por incrível que pareça, muita gente também já pode concordar comigo que faz. Começa a economizar. Né? Primeiro que não é caro fazer. Né? Você tem que adquirir um kit cirúrgico, mais nada. Né? E entender da técnica. Não tem jeito. Entender da técnica. Tá? Então você tem que entender da técnica, dominar a técnica. Tá? Independente do sistema de implantes. E deixar de trazer assim, a gente tem que entender de conceito de implantodontia, deixar claro isso. Pô, Max, não. Isso é uma técnica dentro da especialidade, velho. Dentro da especialidade. Não adianta você falar que, porra, é uma coisa diferente. Não, você não pode esquecer que você é implantodontista. Você não pode esquecer isso. É o que eu vejo muita gente falando. Tá, porra, mas e aí? Agora, como é que eu faço? Ué, eu tô implantodontista. Entendeu? Na verdade, você está aprendendo uma técnica dentro da implantodontia. Tá? Para deixar seus implantes mais precisos e muito mais rápido na cirurgia. Reduzir aí em 70%, muitas vezes, um tempo cirúrgico. 70%, velho, um tempo cirúrgico. É muita coisa. Tá? A ideia não é se tornar se vira nos 30. Você pode utilizar o restante do tempo para fazer uma outra coisa. Uma provisionalização imediata, enfim, um enxerto, uma coisa ou outra.
Cara, mas você conseguir, a ideia é você colocar um implante mais rápido, mais preciso e usar o resto do tempo para alguma outra coisa, tá? Que todo mundo, quando começa uma cirurgia de implante, o que que a gente quer fazer? Primeira coisa é botar o raio do implante. É a nossa principal meta durante uma cirurgia de implante. É colocar o implante, tá? A provisionalização é secundária, se não der para fazer, não faz. O enxerto vai fazer. Mas tudo que você tem que fazer primeiro é colocar o implante, é o que você quer. Senão não adianta nada seu enxerto fodarástico, seu stick bone fodarástico, seu provisório fresado fodarástico. Não adianta nada, tá? O que adianta é seu implante ficar bem posicionado para você poder fazer seu stick bone fodarástico, seu provisório fodarástico, enfim, sua sutura fodarástica. Tá? O resto não faz diferença. Tá? Então a ideia da guiada é justamente isso. Beleza?